Boa noite, queridos. Senhoras e senhores, graça e paz os sejam multiplicadas em Cristo Jesus, amém? Você pode se colocar em pé, por gentileza. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela que bom que você veio. Diga, você é uma bênção. Deixa eu ver quantos abençoados tem aqui nessa noite. Os abençoados podem aplaudir o nome de Jesus, amém? Oh, glória! Preciso te dizer, estamos na nossa série Coração Igual ao Teu, amém? Amém? E tem sido poderoso essa série. Não vou dar muito spoiler, mas hoje de manhã já foi sobrenatural, uma palavra do coração de Deus que eu creio que vai abençoar a sua vida, vai pavimentar o seu coração, e eu tenho certeza que você vai desejar, se você ainda não tem, um coração igual ao de Jesus, amém? E eu quero convidar você, vamos juntos nessa hora, dar liberdade para o Espírito Santo, e já ir se entregando totalmente a Ele, permitir que Ele já vá ministrando o seu coração. Vamos fazer isso juntos? Amém? Vamos juntos? Vamos juntos, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, crie expectativa no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Tu és digno de honra, tu és digno de glória, Senhor, de louvor e adoração. Senhor, nós levantamos um altar de adoração ao único que é digno de honra. Vem, Senhor, e toma o teu lugar nesta casa, em cada coração. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite de se mover, de se revelar, de ministrar, de salvar, de curar, de transformar. Abençoa este culto, Senhor. Leva-nos pelo poder da tua presença e da tua palavra a uma experiência íntima contigo, Senhor, de transformação. Em nome de Jesus, desde já eu quebro todas as obras do diabo, todo o intento do inimigo, e eu repreendo todo o mal para onde o Senhor Jesus determinar, e eu abençoo este culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, tu tens liberdade. Nós queremos oferecer o nosso culto racional ao Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Um bom culto, Deus abençoe, oh glória. Aleluia, vamos adorar o Senhor nessa noite. Nas palmas ao Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Novo dia, eu posso descansar. Tua misericórdia como um sol brilhará. Nova vida, sinto o vento a soprar. Existe algo novo, em ti vou confiar. Diga aleluia ao Senhor. Aleluia, meu Salvador. Estava perdido, fui encontrado. Cristo apagou toda a dor do passado. Aleluia, meu Salvador. Aleluia, te adoramos, Senhor. Ele vive, pra trás não vou olhar. Cristo é meu alvo. Hoje posso cantar. Diga, ele vive. Ele vive. Pra trás não vou olhar. Cristo é meu alvo. Hoje posso cantar. Diga, aleluia, meu Salvador. Aleluia. Aleluia, me libertou. Estava perdido, fui encontrado.
amor não falha. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Naquela cruz tu provou. Aleluia. Diga essa verdade aos céus nessa hora. Diga ao Senhor: é fiel, teu amor nunca falha. Cantarei, tu és bom. Aleluia. É fiel, teu amor nunca falha. Cantarei, tu és bom. Aleluia. Diga, ele é fiel. É fiel, teu amor nunca falha. Cantarei, tu és bom. Aleluia. É fiel, Senhor. É fiel, teu amor nunca falha. Cantarei, tu és bom. Aleluia. Aleluia, meu Salvador. Aleluia, me libertou. Eu estava perdido, fui encontrado. Cristo apagou toda a dor do passado. Aleluia, meu Salvador. Diga, eu estava perdido, fui encontrado. Cristo apagou toda a dor do passado. Aleluia, meu Salvador. Aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Aleluia. Estávamos perdidos, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós fomos encontrados. Obrigada, Senhor, pela tua salvação em nós. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, tudo que o Senhor fez. Nós reconhecemos e estamos aqui, Deus. Deus, para declarar todo o nosso amor. E assim como os anjos e os santos, eles lançam suas coroas, nós nessa noite queremos lançar nossas coroas aos teus pés. Tudo que temos, Pai, tudo que somos, depositamos aos teus pés. Deus, nessa noite, Pai, nós queremos mergulhar mais profundo, Senhor. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos exaltar o teu nome, oh Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, aleluia.
ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Aleluia, você pode aplaudir a Ele. Aleluia, tu és digno, Senhor, de tudo, de tudo. Torre forte ao Senhor. A tua palavra diz que os justos correm para ti, Senhor. Nós corremos para ti nessa noite. Nós corremos para a tua presença. Doce presença no nosso interior. Presença que cura. Presença que liberta. Presença que transforma. Vem, Senhor. Transforma todo o nosso ser, a nossa maneira de ver, de pensar, de falar, Senhor. Nós desejamos, Deus, ser parecidos contigo. Não somente aqui dentro, Senhor, mas lá fora também. Refletindo a tua glória, Senhor. Refletindo a tua vida. Nos ensina, Pai. Nos dê, Senhor, um coração ensinável. Um coração que se apresse em se arrepender. Um coração que sabe fazer o caminho de volta toda vez que se perde. Porque para ti, Senhor, são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É em ti que nós queremos estar, Senhor. É sim, Senhor, é em ti. Debaixo do teu esconderijo, à sombra do Onipotente nós queremos estar, Senhor. Não há outro lugar, não há outro lugar para se estar. Nós queremos estar em ti, nós queremos estar na tua presença. É na tua presença que nós somos completos, Senhor. Nada, nada pode tirar, Senhor. Ó Deus, o brilho que há em ti, Senhor, e que vem sobre nós, Pai. Somente nós podemos fazer isso. Por isso, Senhor, nos dê um coração ensinável, um coração que te ama, um coração apaixonado por ti, Senhor. É o que nós precisamos, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite. Espírito Santo, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente tu pode convencer, Senhor, os nossos corações, Pai. E nós estamos aqui disponível ao Senhor. Disponível ao teu chamado, Senhor. Disponível a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja, Deus. Nos leva além das nossas limitações, Pai. Nos leva, Senhor, além das nossas limitações. Nós queremos romper como igreja. Nós queremos romper, Senhor. Vem, Deus. Vem, Senhor, e quebra todas as amarras, Senhor. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos paralisa. E nos leva, Senhor, para a tua verdade. Toda mentira caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua verdade prevaleça sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a nossa vida, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aplauda o Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui. O Senhor está nesse lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua presença em nós. Obrigada, nós te adoramos, nós te desejamos mais do que tudo, Jesus. Aleluia. A ti a glória, o louvor para sempre. Aleluia. Porque dele, por ele, para
ao Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, ao nosso único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos lá. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Você pode se assentar um pouquinho, tomar o seu lugar. Que privilégio estar com você nessa noite. Olha para a pessoa do lado e diz assim, ó, que bom que você está aqui. Oh, coisa boa. Agora deixa eu ver outra coisa que é boa. Deixa eu ver quem está dando a honra de nos visitar pela primeira vez aqui na nossa casa. Você pode levantar a sua mão? Levanta um pouquinho mais forte para a gente, porque nós temos algo para entregar para você que está nos visitando nessa noite. É uma lembrança para você. E enquanto você vai recebendo, deixa eu falar algo para você que está nos visitando pela primeira vez. Você não está aqui por acaso. Pode parecer clichê, mas não é, porque essa igreja se coloca de joelho, de oração, pelas vidas que vão estar neste lugar. E você é uma visitante. Nós não conhecemos seu nome, mas Deus conhece, e nós nos colocamos para esse Deus que conhece todas as coisas, orando para que vidas estejam neste lugar. Então saiba que você, visitante, é motivo de oração neste lugar. E para você que é de casa, não fica com ciúme, você também é motivo de oração. Nós amamos vidas porque o Senhor ama vidas, amém? Todos receberam? Alguém ficou sem? Alguém bateu uma vergonhinha assim de última hora, mas ainda quer receber? Levante sua mão. Não? Tudo certo? Glória a Deus. Vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. E abre comigo lá em 1 Crônicas 29. Enquanto você abre e os meninos colocam aqui, cada vez mais eu tenho olhado para os dízimos e ofertas e me aprofundado. Porque a palavra de Deus, ela fala do início ao fim sobre princípios, amém? Amém? Sobre postura de coração, sobre como nós nos comportamos perante a cada situação. E aí eu estava com essa história na cabeça e eu fui ler essa história e eu achei tão interessante. E tem alguns princípios aqui que dá para nós aprendermos. Deixa eu só dar um contexto para você bem rapidinho. 1 Crônicas 28:11, Davi está chegando na sua vida pública, está chegando no final e ele passa para Salomão as coisas. Lá no verso 11 vai falar que Davi passou a planta e Davi passa uma série de coisas para o seu filho, amém? Davi foi um homem de guerra. E Salomão tinha uma jornada pela frente, que era construir o templo. Ele tinha uma missão, ele tinha uma responsabilidade com o Senhor. Quando você vai ler o 29, começa assim, um pouquinho antes na verdade. No 28, 20, então Davi fala assim, ó, diz a Salomão seu filho, seja forte e corajoso, e mãos à obra, fala mãos à obra. Olha que interessante, Davi diz, ai, seja forte e corajoso, mas meu filho, postura, faça, vá, corra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus, Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Agora pula comigo um pouquinho, lá para o verso, já no capítulo 29, lá no verso 6, diz assim, ó. Então os chefes das famílias e os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. Qual é o contexto? Então Davi passa a responsabilidade para ele e todo o povo entende o que era aquilo. A responsabilidade com o Senhor, a entrega, a obediência, o caminho, mãos a obras. E se você continuar lendo, eu vou te encorajar a ler tudo. Chega lá no verso 10, Davi começa a louvar ao Senhor. E preste atenção aqui, por favor. Davi louva o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Verso 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Preste atenção agora. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Davi era conhecido por quê, gente? Um homem segundo o coração de Deus. E ele continua: Teu, Senhor, é o reino e tu te exalta como chefe sobre todos. Verso 12. Riquezas e glórias vêm de ti
e tudo domina sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. 13. Agora, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E presta atenção no 14, que é aqui onde eu queria chegar. Porque quem sou eu? Percebe que Davi compreendeu o que era o caminho, a construção, o Senhor perto de quem ele era. Nós olhamos para homens e mulheres da Bíblia e nós nos inspiramos, e Davi é muito citado pela sua jornada, pelo que ele fez, pelo que ele construiu, e esse cara está dizendo assim, ó, quem sou eu? Deixa a palavra falar com você. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E aqui é profundo, gente, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. E aqui ele fecha com chave de ouro. Deixa eu te levar uma compreensão sobre ofertas, dinheiro essa noite, igreja. Quando nós lemos os textos que falam diretamente sobre isso, ele torna claro algumas coisas. E amém, porque serviu para ensinamento. Mas o princípio está aqui. Tudo que nós temos, todo o fôlego, o que ganhamos, o que trabalhamos, o suor é do Senhor. E esse aqui é um princípio poderoso, porque se você aprende que é dele todas as coisas, então você se torna um administrador. Fala, administrador. Você para com é meu, é tudo meu, eu que fiz, eu que vou, se não fosse por mim. Porque o próprio Davi olha e diz, quem sou eu? Percebe esse coração? Por que nós precisamos aprender a ter esse coração, igreja? Porque senão o dinheiro vem dominar a nossa mente, a nossa vida, a nossa família, e nós acabamos perdendo a referência de quem é o nosso Deus. A própria palavra vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, e é disso que se trata. E quando você olha para essa leitura, você vê como a Bíblia se encaixa perfeitamente nos princípios. Então essa noite, quando você levantar para dar o seu dinheiro, lembre-se, ele não é seu. Lembre-se, você só está tendo a honra de entregar para o Senhor tudo o que é dele. Por isso que a Bíblia nos chama a ser mordomos fiéis. Percebe como ela se encaixa lindamente? Porque é essa postura que o Senhor espera de mim e de você. Não que você não vá ter, porque o Senhor, Ele é generoso, misericordioso, Ele é bondoso, Ele cuida de nós todos os dias. Mas o nosso coração como igreja precisa estar no lugar certo. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Talvez você está aí agora pensando em valores, mas faça a seguinte oração para o Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Amém, Pai. Muito obrigado por essa noite. Senhor, eu tenho certeza que este lugar, o Senhor irá derramar sobre nós, Deus, as bênçãos do Senhor. Mas, Senhor, nos ensina através da Tua Palavra a ter esse coração segundo o de Davi, que entendia que nada era sobre ele, mas é tudo sobre o Senhor. Pai, nos ensina a olhar para a nossa área financeira desse jeito, como mordomos fiéis, como a Tua Palavra fala. Para que em nenhum momento, Deus, a gente se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim, que o nosso coração, nossa mente, nossa alma esteja no Senhor centrada. Pai, nos ajuda a ser, Senhor Deus, homens e mulheres, jovens e adolescentes, Deus, que acima de tudo, acima de qualquer medo, Pai, tenha um coração posicionado, tenha um coração bondoso, tenha um coração generoso, tenha um coração que entende que a Tua vontade é maior que tudo. Por isso, Pai, nessa noite como igreja nos ensina, Pai, este caminho de obediência, de propósito, Pai, em nome de Jesus, amém? Você que vai trazer a sua oferta, nós temos aqui o nosso gasofilácio, atrás de você tem um envelope, nós também temos o nosso QR Code aqui, também no envelope, e as nossas maquininhas lá atrás. Traga com alegria, amém? Pra sempre, amém.
Graça e paz, igreja. Confira a nossa programação da semana e tudo que Deus tem feito entre nós. E 4 dias na semana, você, homem, tem um compromisso marcado aqui. Às 6 horas da manhã, a oração dos homens. E na terça-feira é com vocês, mulheres. Aqui nós oramos pela nossa cidade, pelas nossas famílias e geramos pessoas em oração. Oramos por você também. Então não falte e venha conosco. Agora atenção, temos um convite muito especial para todos vocês, os nossos hubs. Mas o que são os hubs? São pequenos grupos que nós estamos nas casas nos reunindo para conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, se aprofundar e saber como está o seu coração. Então, se você não faz parte de nenhum grupo de hub, vá ao balcão do Conexão, dê o seu nome, que nós vamos achar um hub mais próximo da sua casa. Contamos com todos vocês. Fala, galera, tudo sob tranquilo? Sábado, atenção, é dia de... É isso mesmo, você jovem que está sentado aí na cadeira no nosso culto de domingo, o Senhor está te convocando. O Brave não é só para jovens solteiros, é para você que está casado, inclusive tem filhos. O Senhor te chama para esse novo tempo, para você ser Brave junto com a gente. Então, todo sábado, a gente se reúne aqui às 19 horas para adorar o nosso Senhor e ter comunhão uns com os outros. Queremos ter novas experiências com Deus, com você presente. Vem ser família com a gente. Pais, agora um recado para vocês. O Play, nosso ministério infantil para crianças de 2 a 12 anos de idade, acontece junto aos cultos das 9h30 e às 7 da noite. Nas salinhas, elas têm o culto delas com oração, louvor, palavra e atividade bíblica. Não deixe de trazer o seu filho. Para mais informações, procure o balcão do Play no hall de entrada da igreja. E 1 hora antes do nosso culto começar, estamos preparando um ambiente em oração para te receber. Então, chegue mais cedo e participe desse momento poderoso conosco. E não se esqueça também que aos domingos temos 2 celebrações, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Então venha e traga sua família para desfrutar desse momento e de tudo que Deus tem feito entre nós. Lembre-se, o culto é inegociável. Você sabe que estação está esta árvore? Bom, no dia 23 de julho, às 20 horas, teremos o culto de mulheres aqui na Verdade Capivari. E você precisa saber qual a estação da sua vida. Então, se sinta convidada e te esperamos neste lugar. E ao final do culto, não esqueçam de recolher os seus pertences e descartar o seu lixo nos locais indicados. Cuidar da casa do Senhor também faz parte do nosso testemunho. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, @Verdade Capivari. E fique por dentro de tudo que Deus tem feito entre nós. Tenham todos um ótimo culto. Deus os abençoe. Boa noite, paz do Senhor, igreja amada, amém. Que alegria poder estar aqui nesse domingo, no primeiro dia da semana, estar aqui com você para nós, então, adorarmos o Senhor. Já adoramos pela manhã, já adoramos agora com os louvores, estamos aqui novamente. Que alegria poder ver vocês todos aqui, amém? Meu coração está muito feliz dessa oportunidade de estar aqui com vocês. E nós estamos na série Coração Igual ao Teu. Já estamos vivendo domingos aí maravilhosos, com palavras maravilhosas. No primeiro domingo nós tivemos a palavra alegria da salvação. E quem é salvo, quem aceitou Jesus no seu coração, quem reconhece Ele como seu único Salvador, vive em alegria, amém? Você é alegre por viver em Jesus, amém? E depois, no culto passado, nós vimos aqui uma mesa preparada, a ceia do Senhor, e na ceia, Jesus, o servo perfeito, Ele lavou os pés dos discípulos. E Ele fez uma pergunta naquele momento. E nos impactou muito essa cena. E Ele fez uma pergunta que, durante a semana, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre ela. Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E hoje nós vamos falar, o nosso tema, coração de servo. Então, deixa eu primeiro me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Elaine do Kenner, casado com Kenner. Nós temos uma filha, Sofia, que está aqui hoje.
E eu estou muito feliz de estar nesse momento falando dessa palavra para você, porque como vocês sabem, né, muitas pessoas sabem, quando a gente está preparando ali a navegação, eu faço parte desse planejamento, os pastores lá orando e pedindo a direção das séries que a igreja deve o Senhor falar conosco. Então, teve essa parte em servir. E foi muito lindo porque quando chegou ali nesse tema do coração servo, o Senhor impulsionou o pastor, né, a falar: Elaine, essa palavra é para você. E no mesmo instante, o Espírito Santo me trouxe a memória e disse assim para mim: você não pode dizer não, porque eu já trabalhei no teu coração a respeito disso. Eu já fiz no seu coração o que tu deve entregar. Eu já fiz o que eu devia fazer no teu coração. E prontamente, eu amém, pastor, então eu estarei lá em nome de Jesus entregando essa palavra. E eu quero começar dizendo a você que Deus não procura apenas pessoas que façam coisas para Ele. Não, Ele não procura isso. Deus procura corações inteiros. Você pode repetir isso? Deus procura corações inteiros. E eu quero trazer um fato para vocês. Acredito que muita gente saiba disso. A ciência descobriu algo extraordinário sobre o coração. O coração é o primeiro órgão a ser formado, o primeiro órgão funcional a ser formado num feto. Na quarta, terceira semana de gestação, ali, é formado o coração. E aí me remete, né, quando nós estamos ali gerando o bebê, quando eu estava gerando a Sofia, que eu fui lá ver o ultrassom, com aquelas 3 a 4 semanas, quando eu cheguei lá, e a gente vê aquele ultrassom, aquela coisinha bem pequenininha, mas a gente ouve aquele barulho tão forte. E a gente chora e se emociona, está vivo. Está vivo. É ali aonde a presença do Senhor começa a existir. Deus, Ele está ali presente. Ele fez primeiro isso. Não foi por acaso. Porque a Bíblia traz para a gente vários conselhos sobre o coração, sobre guardar o coração, sobre sondar o coração. A palavra nos instrui muito sobre isso. E Deus, tão maravilhoso, perfeito na sua criação, criou o homem. E o primeiro órgão funcional foi o coração. Amém? Outra coisa que eu queria conversar com vocês hoje, que essa mensagem, como eu falei para você, é uma mensagem que já falou comigo há muito tempo lá atrás. Eu quero também falar para você que essa formação do coração também aconteceu em Davi. Essa formação do coração aconteceu em mim, em você. Deus criou primeiro o coração em todos nós. E também criou um coração no jovem rico. Mas antes de olharmos, e hoje eu trouxe essas duas histórias, para esses dois corações, eu quero falar do maior servo, o servo perfeito, em primeiro lugar. Porque ninguém pode ensinar mais sobre servir, e melhor do que aquele que desceu do céu e se entregou por nós, que foi Jesus Cristo. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 10, 45. A minha versão é NAA. Em Marcos 10, 45, você vai ver ali que no decorrer de toda a história ali, tem a história dos irmãos, Tiago e João, mas nós não vamos se atentar a isso. Nós vamos ir lá no último versículo que diz assim, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a primeira coisa que a palavra, o que eu aprendo com isso, nesse versículo é que, se Jesus sendo Deus, escolheu servir, por que muitas vezes, tantas vezes, nós queremos apenas ser servidos? Isso ficou queimando no meu coração. Se Ele, que é o próprio Deus, desceu, se fez carne, homem, o rei, e Ele serviu.
E nós, muitas vezes, esperamos ser servidos. Mas, como eu falei, nós vamos falar de dois personagens aqui, bíblicos. E eu quero começar, falando para você que esses dois personagens, dois jovens, não o Davi adulto, mas o Davi jovem. E ele respondeu ali um chamado. Deus tinha o coração dele nesse chamado. E o coração dele, Davi só respondeu esse chamado porque o coração dele era parecido com o de Cristo. O outro jovem, ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele foi até Jesus. Mas ele não conseguiu entregar o coração. Ele ouviu falar de Jesus, foi até ele, mas ele não conseguiu. E talvez a pergunta hoje que nós devemos fazer é a seguinte. E eu quero que a igreja reflita comigo, amém? Estão aí? A pergunta é essa: o que ocupa o lugar mais importante do nosso coração? Pergunte para você mesmo, no seu pensamento: o que ocupa o lugar mais importante do meu coração? Sabe, queridos, há um tempo atrás, uns 3 meses, 2 meses atrás, nós tivemos um retiro. Foi lá em Araranguá, o nome era Rendição. Um retiro em que foram líderes, várias pessoas aqui da igreja, inclusive. E nesse retiro tinha uma palavra específica que era entregando o que era mais precioso. E eu estava lá nesse retiro, lembrando da minha filha e do meu marido. E eu dizia assim em oração: Senhor, eu queria tanto que eles estivessem aqui, Senhor. Senhor, eu queria que eles experimentassem tudo que eu estou vivendo aqui, Senhor. E eu orava, e o meu coração queimava. E quando chegou nessa parte onde era para entregar o que era mais precioso, o Senhor, o Espírito Santo, falou comigo: entregue o controle do que tu tens em teu coração. Entregue para mim o que tu tens de mais importante no teu coração. Quando ele me falou isso, quando o Espírito Santo me tomou e falou isso, eu fiquei constrangida, porque eu não estava colocando o Senhor no lugar mais importante do meu coração naquela ocasião. E ele ministrou meu coração: entrega para mim, porque eles são meus, eles não são teus. E ali em diante eu entendi algo que nós devemos ter como um coração de servo. Quando nós entregamos, quando a gente vai para esse lugar de entrega, o coração de servo se revela. Quando nós sabemos entregar o que nós temos de mais importante para o Senhor. E aí eu quero começar dizendo que Deus vê o seu coração. Amém? Então diga para essa pessoa linda que está do seu lado, diga assim: Deus vê o seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16. Nós vamos ler esse texto. Aqui na minha Bíblia NAA diz assim: Davi é ungido rei. Davi era um jovem. E nós vamos ler agora esse texto. Também vai aparecer aqui no Data Show. A versão que eu estou usando é NAA. E diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se no caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro e, tremendo, perguntaram: é de paz a sua vinda, Samuel? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se, venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência,
nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Preste atenção agora. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse: mande chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Deus vê o coração. Samuel olha para quem? Para o Eliabe. O Eliabe era o primogênito, forte, viçoso, guerreiro. A sua postura, a sua presença, mas no mesmo tempo que Samuel falou, o Senhor já estava ali falando com Samuel. Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E sabe, querido, hoje, no nosso tempo, isso nos confronta muito. Sabe por quê? Porque hoje a gente vê as pessoas, nós mesmos, editando muitas coisas na nossa vida. Hoje o mundo é de aparência. Hoje o Instagram, o Facebook, as redes sociais, enfim, todas essas redes. É fácil a gente editar uma foto, editar um texto, editar uma mensagem no WhatsApp, não é mesmo? É muito fácil. Mas eu quero dizer algo para você, que isso saltou ao meu coração. Ninguém pode editar o coração diante de Deus. Você tem a profundidade disso? Você tem consciência do que nós estamos falando? Ninguém. Deus conhece seu coração. Ele conhece as suas intenções. Ele conhece, Ele sonda, Ele vê. Você não precisa ter reserva para Ele, porque Ele te conhece. Voltando para a história de Davi, quando Samuel chegou na casa de Jessé, e aí eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse texto ele é muito rico de detalhes. Quando ele viu todos os filhos, menos Davi, talvez Davi, ele já estava acostumado com essa situação, de não ser chamado. E aqui nesse momento, nessa palavra, me emociona muito, porque eu imagino que Davi já estava acostumado, porque quando se fazia sacrifícios, a fumaça invadia o lugar onde se fazia. E na minha imaginação, e aí eu quero usar aqui, né? Como alguns sabem, eu faço parte do Ministério de Teatro, e o Senhor me abençoou com esse dom de escrita. Eu sou formada em jornalismo, sou formada em moda. E isso, o Senhor me deu um dom e eu entreguei tudo ao altar para Ele. E Ele trabalha muito nessa área comigo da criatividade. E Ele trabalha na palavra. E Ele fala comigo em detalhes. E eu tenho entregue todos esses conhecimentos, essas possibilidades para o Senhor. Eu tenho vivido para servir para o Senhor. E quando eu vejo esse texto, eu imagino Davi olhando a fumaça e dizendo assim lá do campo: tem alguma coisa acontecendo, mas vou ficar aqui fazendo o meu trabalho. Ele não tinha noção do que ia acontecer. Então, ali Jessé pergunta: você tem mais algum filho? E Jessé responde: tem, o mais novo. Mesmo esquecido, Davi continuou servindo. E isso é muito forte, porque quem tem um coração servo, serve mesmo quando ninguém vê. Amém?
Tem uma frase que eu gosto muito de aplicar, que é uma frase que eu uso sempre. Eu tenho isso assim escrito em vários lugares. É uma frase minha, tá? Quem serve apenas quando é visto, não está servindo por amor, está servindo por reconhecimento. Deus trabalhou muito essa frase em mim. Muito, por quê? Porque eu tinha vergonha de aparecer. E aí um dia ele falou, eu vou te ensinar a ser serva, e aí você não vai ter mais vergonha. Davi não fazia ideia do que Deus estava preparando para ele. Ele apenas permaneceu fiel. Davi tinha um coração inteiro para o Senhor. A história de Davi, ela é maravilhosa, porque quando ele era jovem, ele estava no campo e ele fazia composições, os salmos, ele era compositor, olha que lindo. Tudo era para o Senhor. Quando Samuel pergunta, não há mais nenhum filho, e Jessé responde, ainda falta o menor, Davi estava ali, servindo. E isso revela algumas coisas do nosso coração também. Quando a gente fala em servir quando ninguém vê. A primeira coisa, o coração de servo não nasce no palco, nasce no secreto. Você pode dizer isso? O coração de servo não nasce no palco, nasce no secreto. Então, não é quando todos estão vendo, é quando ninguém vê. E eu quero trazer aqui um testemunho. Na semana passada, enquanto nós estávamos aqui, com aquela mesa, o Senhor falando, Jesus ali, o lava-pés, quem esteve aqui foi bênção, não foi? Foi lindo, né? E eu estava lá atrás, e o Senhor estava ministrando o meu coração de uma forma, me forjando lá atrás. E nós conversando com as irmãs ali, e a irmã assim, Elaine, é lindo esse momento, né? Como é lindo, como o Senhor fala. Eu assim, são momentos assim, aonde o Senhor mais forja o meu coração. Aí ela assim para mim, é verdade, né, Elaine? Servir com pessoas realmente forja o nosso coração. Ela estava certa, forja o nosso coração. Mas aí eu disse para ela, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando lá no bastidor o Senhor fala comigo particularmente. Ele pede para eu escrever os textos. Minha filha, escreve isso, conta o que eu fiz. Minha igreja precisa saber. E quando isso se materializa aqui na frente, lá atrás, eu sou mais ministrada do que aqui na frente, me preocupando se está tudo certo. E é sobre isso. O coração servo, ele não nasce num palco, é no secreto. É quando você fecha a porta do seu quarto, quando você se entrega, quando você revela o seu coração para o Pai. É ali que o Senhor quer você. Ele não quer um coração fingido, Ele quer um coração rendido a Ele, sem reservas a Ele. Esse é uma característica de um coração servo. Outra coisa, muita gente quer posição, mas não quer processo. Não quer passar pelo processo. E aí, Davi esperou pelo processo, amém? Davi esperou, ele teve que esperar. Ele foi ungido rei, mas ele não foi rei logo em seguida. Ele teve que esperar o processo. E aqui eu quero dizer para vocês que quando a gente chegou aqui, o pastor falou para a gente de uma mesa de discipulado. E nós achamos aquilo maravilhoso. É uma mesa que acontece com a liderança, com algumas pessoas que estão à frente da igreja e convidados dali que o pastor sente no coração de trazer para a mesa. E ali a gente tem um banquete da palavra. Estudo que nos forja, que nos tira do lugar, que nos confronta. E eu quero agradecer, pastor e pastora, porque isso é puro, é ouro puro. E eu quero agradecer, o nosso coração é muito grato por vocês derramarem isso na nossa vida. E muita gente, esses 8 meses que nós estamos aqui, muita gente já desistiu dessa mesa. E é uma pena, porque o coração servo, muitas vezes, quer o reconhecimento, mas não quer responsabilidade. Responsabilidade, às vezes, com o reino. Responsabilidade, às vezes, com a família. Responsabilidade, às vezes, no trabalho. Porque o reino, meus amados, não é só aqui a igreja. O reino você faz lá na sua casa. Você tem a autoridade no Espírito Santo que Ele te deu. Te capacita para isso, para levar a mensagem de Jesus por onde você está.
essa autoridade o Senhor te deu, e você pode ser servo em todas as áreas que você pratica, que você está. Outro detalhe, quer ser usado, mas não quer servir. E aí eu quero perguntar para você, você tem servido os seus? Você tem servido a sua casa? Você tem servido no seu trabalho? Aí eu quero perguntar para você, você é servo de Jesus onde você está? Você tem falado de Jesus por onde você passa? Nós estamos falando sobre ir, e você tem sido esse servo? Às vezes nós oramos assim, Senhor, me usa. Nós cantamos isso, usa-nos, Senhor, usa-me. Mas quando é para ser usado, tem vergonha de falar de Jesus. Então, que você possa ter esse coração de servo. Davi não tinha nada a perder, e mesmo assim escolheu permanecer fiel. E Davi foi chamado a uma batalha. Depois, mais tarde, no campo de batalha, ele também foi levar algo para os irmãos. Ele não foi lutar, ele nem sabia que ele ia lutar. Ele foi para o campo de batalha, o pai dele chamou ele, e nós vamos ver isso, para levar alimento a eles. Ou seja, ele continuou servindo. Davi, preste atenção nessa frase que para mim ela contextualiza o que Davi é. E me salta aos olhos isso na história de Davi. Davi nunca correu atrás de destaque. Ele apenas permanecia disponível. Você é disponível? Sabe, disponível em ajudar, disponível para as pessoas, a servir, o seu vizinho, o seu amigo, aquele amigo que nunca mais tu cumprimentou, deu bom dia. Você está disponível? Davi recebeu uma promessa do Senhor. Ele foi ungido pelo sacerdote na frente dos irmãos, mas mesmo assim ele não se furtou de continuar servindo como pastor de ovelhas. A sua unção não subiu para a cabeça, ele não se distraiu. Ele podia ter dito assim para o pai dele, porque o pai dele chamou, Davi, vem cá. Davi, vá até o campo de batalha, onde teus irmãos estão, onde o exército de Israel está, e leve para eles alimento. Eles estão 40 dias lá. Davi vai e leva pão, leva os mantimentos. E Davi podia olhar e dizer assim, não, pai, manda um teu servo. Eu fui ungido a rei. Eu como rei agora não vou sair daqui. Mas não, Davi não tinha esse coração. O Senhor já sabia do coração de Davi. Davi permaneceu disponível a servir. Hoje nós vivemos distraídos demais. Por causa disso, nós nos desconectamos de Deus. Sabe, nessas mesas de discipulado, o que mais a gente ouve é assim, mas é tanta correria, e a gente fala isso reconhecendo que é um erro nosso. É tanta correria que a gente não consegue parar para falar de Jesus. E aí, eu quero falar para você que o maior ladrão da devoção hoje não é a perseguição. O maior ladrão nosso é a distração. Distraído na rede. Distraído na rede. Totalmente distraído. E tem uma pergunta que eu faço muito em várias situações para eu não me distrair do propósito, do que o Senhor tem para mim. E é uma pergunta que eu gostaria que você refletisse também, e é uma pergunta que move muito o meu coração. Nas situações adversas da nossa vida, o ideal é nós perguntarmos o que Jesus faria. Porque o coração de servo, igual ao de Jesus, precisa perguntar isso. Mestre, o que tu faria nessa circunstância? Não a seguinte frase, eu vou fazer e pronto. Mas quando a gente pergunta o que Jesus faria, a gente fica mais parecido com Ele e menos parecido com a gente. Então a gente precisa entender que a pergunta certa que nós devemos fazer para um coração de servo é o que Ele faria nessa circunstância. Os nossos planos, às vezes nós sonhamos com uma casa, sonhamos com um projeto, sonhamos com uma formação, sonhamos com tantas coisas. Mas nós esquecemos de colocar os nossos planos
nas mãos do Senhor. O que Jesus faria? E aí eu quero trazer outro jovem aqui para você, que é o jovem rico. Vamos abrir lá em Marcos 10, 17 e 22. Marcos 10, 17 e 22. A igreja está comigo? Amém? Todos aí? Ali vai falar do jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Uau! O jovem rico aqui, ele corre para Jesus. Ele se ajoelha em frente de Jesus e ele faz uma pergunta certa. Aparentemente, o jovem ali, ele era correto. Ele era religioso, educado, moralmente exemplar. Mas talvez, olhando de fora, ele fosse exatamente o tipo de pessoa que todos nós olharíamos e aprovaríamos. Mas Jesus não olhou a aparência, Jesus olhou o coração dele. E sabe o que eu acho mais lindo nessa passagem que Marcos escreveu? E eu queria que você voltasse nela comigo, lá no 21. Olha o que diz ali. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa te falta. Jesus amou o jovem antes de confrontá-lo. Isso revela algo poderoso e maravilhoso para nós. Deus nunca revela o estado do nosso coração para nos humilhar. Não, não é isso que Ele faz. Ele revela para nos transformar. Meu amado, quando você vai para o Senhor, Ele nunca vai te humilhar, Ele não vai te trazer humilhação, como ali nós estamos vendo nessa passagem. Com amor o Senhor falou com ele. Nessa passagem Ele olhou com amor. E quando você vai para esse lugar, Deus vai se revelar e vai transformar o seu coração. Jesus pede justamente aquilo que ocupava o lugar mais importante naquele coração. Um coração servo, preste atenção. Um coração servo não é identificado pelo quanto faz, mas pelo quanto pertence. E aí, eu vou falar para vocês que essa aliança que eu tenho aqui, que eu sou casada com o Kenner, ela não demonstra o amor que eu sinto por ele. Representa que eu tenho um compromisso com ele. Amém? Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu sirvo a minha casa com muito amor. Eu pertenço a ele. Mas se o meu coração não pertencer a ele, o que vale o casamento? Assim também é com o Senhor. Deus não mede apenas o que fazemos. Ele olha para quem pertence o nosso coração. Olha isso, meu querido. Isso é muito profundo. Deus, eu vou ler de novo porque isso move muito meu coração. Deus não mede apenas o que fazemos. Ele olha para quem pertence o nosso coração. Então não importa a quantidade, o jovem rico ali também tinha as características de servo, mas não tinha o coração rendido. Então não importa o quanto você faça, se o seu coração não estiver rendido ao Senhor, nada disso vai valer. Qualquer coisa que ocupa o centro se torna impedimento para servir. E eu quero falar sobre algo que há pouco tempo aconteceu com a gente. Nós estávamos em Laguna
Eu estava falando hoje de manhã aqui, testemunhando isso. Nós servimos lá quase 14 anos, numa igreja, na verdade Laguna, um ministério, com um hub, liderando, discipulando, confortavelmente. Tudo muito confortável, muito lindo. Mas alguma coisa faltava. Foi aí então que o Senhor nos enviou para cá. E aí nós não fizemos como jovem entristecido, porque Jesus falou, te falta uma coisa. Estás muito confortável aí. Nós viemos com alegria servir o Senhor. Porque a nossa intenção era servir a casa do Senhor onde quer que fosse. E hoje nós vivemos 50 quilômetros, de ida e volta, de Laguna até aqui, com muito amor e com muita alegria para servir a casa do Senhor. Em todo lugar, em todas as áreas. Tem uma frase que eu e o Kenner, a gente usa muito nos aconselhamentos. E eu lembrei dessa frase para falar para vocês. Que eu já falei para muitos líderes, a gente conversando, eu falo que não é sobre coisas, mas sim sobre pessoas. Quando nós focamos no coração das pessoas, nós cuidamos mais, nós servimos mais, nós amamos mais, nós cuidamos mais. Quando nós entendemos que não é sobre as coisas, não é sobre o material, mas sim sobre o espiritual, que a sua vida é importante, que a vida do seu irmão é importante, que se você não falar de Jesus, aquele seu irmão do lado, pode ser que não seja salvo, e você é um instrumento na mão do Senhor, você tem um propósito para isso. Então, você precisa saber que não é sobre coisas, e sim sobre pessoas. E foi assim que Jesus veio. Foi por pessoas que Ele serviu. Foi por pessoas que Ele morreu. Amém? Aleluia. Foi naquela cruz que Ele se entregou por mim e por você. E agora eu queria fazer um exercício. E nas nossas habilidades, né, na minha habilidade, os roteiros, né, muito escritos. E eu costumo imaginar. E eu gostaria que você agora imaginasse comigo. Se você quiser fechar os seus olhos e imaginar as duas cenas. A primeira cena que eu queria imaginar, e aí eu vou dizer que eu estou usando aqui uma licença poética, isso não está na Bíblia. Sou eu que quando eu estou lá no meu secreto com o Senhor na palavra, eu vou imaginando as coisas. E aí eu quero que você imagine comigo o contexto. Imagine agora isso. Imagine Davi chegando agora, todos os soldados de Israel, e Davi chegando com seus saquinhos de pães ali naquele lugar, e os soldados dizendo assim: quem deixou esse garoto entrar aqui? Ele veio trazer um lanche. Não pode, isso aqui que eu estou vendo não é verdade. Volta para casa, guri. Isso aqui é uma guerra. O que tu veio fazer aqui, Davi? O seu irmão, às vezes, de repente, mais velho, guerreiro, envergonhado, foi lá correndo: Davi, com quem que tu deixou as tuas poucas ovelhas? Isso está na palavra. Eliabe pergunta para ele, menosprezando talvez ele. O seu próprio irmão diz isso. Davi ali foi julgado, ele foi subestimado. Eu imagino os olhares quando Davi chegou nessa guerra. O que esse pequeno veio fazer aqui? Eles não sabiam, nem Davi sabia, que ele ia chegar, além de alimentar, ele ia matar o gigante, ia salvar Israel. Mas Deus vê o quê? O coração. Deus olhava para o coração de Davi. Agora vamos mudar a cena, não é mais a batalha. Imagina agora nós, a multidão, e Jesus está lá na multidão e chega o jovem. E chega o jovem rico ali e se prostra diante do Senhor. E os olhares para aquele jovem era como: nossa, ele vai ser chamado para ser discípulo? Ele é capaz? Ele é religioso? Cumpre os mandamentos? Com certeza vai ser um deles. E de repente, a multidão olha. O jovem se levanta, o Senhor fala com ele e ele sai triste. E a multidão não entende. Talvez a multidão tenha pensado assim: nossa, por que ele foi embora? Na primeira história, a gente viu que os homens olharam para Davi e disseram: ele não pode. Os homens falaram isso, mas Deus disse: esse
é o homem, é o rei de Israel. Na segunda história, talvez os homens disseram, olharam para o jovem rico e disseram: esse seria perfeito. Mas Jesus enxergou um coração dividido. O coração do jovem não estava entregue. Já estou acabando, eu queria chamar o louvor para subir. Sabe, querido, existe uma batalha. Eu quero que preste atenção agora. Existe um livro que é a Batalha de Gerações, do J.B. Carvalho. O pastor nos indicou para ler, né, pastor? É uma bênção esse livro. Quem puder ler, realmente é assim. E tem uma frase lá, que nos primeiros capítulos você vai ver e fala justamente sobre isso. Há uma batalha acontecendo, mas ela não é apenas cultural, política ou ideológica, é espiritual. E toda guerra espiritual exige que os soldados não apenas conheçam o seu inimigo, mas reconheçam o próprio coração. Olha só, você pode até repetir comigo? Eu preciso conhecer meu inimigo, mas preciso reconhecer o meu coração. Se eu não fizer isso, eu não consigo vencer as lutas do dia a dia. Davi venceu Golias porque antes de enfrentar um gigante do lado de fora, ele já tinha um coração rendido do lado de dentro. É sobre isso. Batalha de Gerações fala sobre isso, esse livro. O jovem rico perdeu a batalha não porque encontrou um inimigo mais forte, mas porque ele descobriu que o maior obstáculo estava dentro do seu coração. Qual é o obstáculo que tem dentro do seu coração ainda? Qual é? Medo? Medo de se entregar? Medo de falar de Jesus? Medo de se curar? Qual é o obstáculo? Deus nunca precisou apenas de servo. Deus sempre procurou filhos que o servissem com um coração inteiro. Você tem um coração inteiro? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Então eu quero perguntar para você: o que é ter um coração de servo então, Elaine? Com certeza essa pergunta está aí no ar. E eu quero responder para você. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O que Deus espera de nós? Ele espera que o coração nosso seja o mesmo coração que é de Cristo. A mesma forma. Por que Davi foi escolhido? Porque seu coração apontava para Jesus. E por que o jovem rico foi embora? Porque ainda existiam áreas que ele não conseguia entregar. E Deus não está te perguntando o quanto você sabe, nem o quanto você possui. Hoje Deus está aqui te perguntando se você tem um coração inteiro para Ele. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e você perguntasse no seu íntimo do seu coração agora: Senhor, eu tenho o seu coração inteiro, eu tenho o coração inteiro a Ti? Qual é a resposta? Se pergunte: o meu coração é inteiro disponível a Ti, Senhor? Jesus agora está olhando para nós aqui, exatamente como Ele olhou para o jovem rico. Mas não com condenação, mas com amor. A nossa oração hoje precisa ser: Senhor, dai-me um coração igual ao Teu. Senhor, me dá esse coração, porque sem esse coração eu não consigo viver. Eu não terei batimentos suficientes para viver. Nós vamos cantar uma canção que fala justamente sobre isso. E como eu falei para vocês, eu vivi isso há muito tempo atrás. O Senhor me ministrou muito sobre o coração de servo. E eu quero dizer para você que é o melhor lugar de estar, é estar disponível para o Senhor. O Senhor já falou muito tempo atrás comigo a respeito disso, porque eu me cobrava muito, porque, Senhor,
Eu já fiz tantas coisas. Eu já viajei para outros lugares, outros países. Eu já trabalhei em lugares grandes, pequenos. Eu já me formei, tenho 2 formações, Senhor. E o que Tu tens para mim, Pai? Eu já me perguntei isso e o Senhor me respondeu da seguinte forma: eu só quero o Teu coração por inteiro. Um coração servo. Porque esses dons que eu te dei, eu quero usar para mim. E é isso que você deve desejar, meu amado, porque é um testemunho meu, próprio meu, sobre o que é ser servo para o Senhor. E eu falo isso com muita alegria e muito amor, porque eu amo servir o Senhor, sem intenção nenhuma. A minha intenção é estar aqui junto com vocês, rendendo o meu coração sempre a Ele. Então, neste momento, nós vamos cantar esta canção, e que você possa então declarar, assim como eu declarei lá atrás, o que essa canção fala sobre o coração de servo. Amém? Vamos cantar? Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Senhor, que esta noite, Pai, nós possamos viver esta palavra, Deus. Nos leva para esse lugar de um coração servo, Senhor, de entender o Teu chamado, a Tua promessa, Pai. Nos leva para esse lugar de um coração, Senhor, rendido a Ti no secreto, rendido ao Teu chamado, ao que Tu tens para nós, Senhor. Como os filhos amados Teus, Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, com nosso coração por inteiro, Senhor. Não queremos pela metade, Senhor, queremos por inteiro entregar a Ti. Te entregamos, Senhor, esta noite o nosso coração. Te entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Declare isso, igreja, com todo o seu coração. Faça desse louvor a sua oração. Meu coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Eu quero desafiar você nessa noite. Vimos 2 personagens cuja aparência confundiu aqueles que não discerniram espiritualmente. Precisou de uma intervenção
divina. O profeta Samuel prontamente olhou para a aparência. Nós estamos falando de um homem de Deus, mas também sensível à voz do Espírito, que percebeu que Deus não havia escolhido nenhum daqueles homens, mas ainda perguntou: tem mais um filho? E a pergunta, talvez, se a Elaine me permite, é: quantas vezes nos perdemos por causa da aparência? Valorizamos mais a aparência. E o que é ministrado nessa noite, o que foi dito, o que foi ministrado pelo Senhor nessa noite é: o coração de servo, ele não é levado pela aparência. Isso nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. O quanto temos sido levados pela aparência. E o outro jovem veio: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, disse ele para Jesus. Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Deixa eu perguntar para você. Talvez essa pergunta seja para nós nessa noite. Falta alguma coisa para você se entregar? Feche os teus olhos agora e responda essa pergunta. Ainda falta alguma coisa que você precisa entregar para ter um coração totalmente inteiro, entregue ao Senhor, por completo, plenamente? Lembre-se, estamos no ano da plenitude. É tudo completo, nada pela metade. O seu coração está totalmente entregue. Você fala assim: eu vou até aqui. Ou você abre o teu coração só até ali. Não, aqui, Senhor, não mexe não. Que resposta nós daremos ao Senhor nessa noite? Qual a sua resposta? Às vezes nos escondemos atrás do trabalho. Qual é a muleta da vez? Qual desculpa você precisa entregar no altar? Não, porque tem minhas coisas. Não, mas é que eu tenho os meus sonhos. Tá, você vai lutar pelos seus sonhos, ou você vai permitir que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida? Qual você acha que é o melhor? Os seus ou os de Deus? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos subir os instrumentos agora. Nós vamos subir os instrumentos agora. E eu quero dar liberdade para você fazer a sua oração de entrega completa e genuína ao Senhor. Eu gostaria que você orasse agora por você mesmo. Dissesse assim: Senhor, eu quero entregar totalmente o meu coração. Senhor, sem reservas, por completo. Elimine as desculpas. Elimine os pretextos, as muletas. E comece a se entregar completamente, genuinamente. Faz essa oração agora. Abre os seus lábios. Se você seja corajoso, não tenha medo, seja ousado. Deus quer usar você. Deus quer levantar você com poder e graça. Deus quer levantar você com unção. Deus tem algo para você nessa noite. Ei, não saia daqui da mesma maneira. Você está a um nível de entrega para que Ele possa derramar na sua vida. Você está a uma decisão de um derramar de Deus na sua vida. Oh, glória! Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
aplaudir Jesus nessa noite bem forte? Ao Rei dos Reis. Não é uma oração simples. E agora que você entregou, e eu creio nisso, eu acredito na sua oração. Amém? Eu acredito na sua oração. Eu acredito tanto que eu vou pedir para você orar por quem está do seu lado, principalmente se for a sua família. Profetiza sobre ele. Profetiza um coração de servo. Profetiza agora, profetiza aí se você está perto de um amigo, se está perto de alguém da sua família. Comece a orar agora, comece a orar agora. Profetiza sobre esta vida, profetiza, profetiza. Profetiza sobre o seu irmão. Senhor, eu profetizo uma família cheia do Espírito Santo, uma família com coração de servo. Homens com corações de servo. Mulheres cheias do Espírito Santo com coração de servo. Jovens cheios do Espírito Santo com coração de servo. Adolescentes cheios do Espírito Santo com coração de servo. Eu profetizo agora sobre a vida dos meus irmãos, um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração que responde ao chamado e é fiel ao Senhor, não só externamente, mas principalmente interno, um coração igual ao teu, não de aparência. Eu profetizo uma igreja com um coração de servo, uma igreja cheia do Espírito Santo, pronta para servir, submissa à tua palavra, submissa à voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus na sua vida, receba a graça do Espírito Santo na sua vida. Seja cheio, que o seu lar seja cheio, um lar cheio do Espírito Santo, um lar cheio da graça de Deus, em nome de Jesus, amém? Quando você recebe essa oração nessa noite, você pode, por gentileza, aplaudir Jesus mais uma vez? Oh, glória! Glória a Deus! Você pode sentar só mais um minutinho, por favor? Quero agradecer a Elaine por esta palavra tão poderosa, tão abençoadora, né? Eu disse para ela pregar, ela e o Kenner, a Sofia, eles têm tido esse coração de servo já há muitos anos. É algo que está dentro dela, que eles naturalmente derramam isso sobre a igreja. Amém? Quantos foram abençoados aí? Aplica, né? Que nós tenhamos realmente um coração de servo. Pastora, me ajuda nos recados. Amém, queridos. Quero dar 2 avisos aqui sobre a conferência de mulheres, conferência regional, que este ano será em Araranguá. Nós não teremos a conferência aqui na igreja para que todas as mulheres estejam juntas lá em Araranguá, amém? A pastora Sara espera no mínimo 100 mulheres de Capivari de Baixo. Então me ajudem, queridas, amém? Vai ser um tempo precioso, vai ser algo do coração do Senhor. Esteja procurando aqui a Elaine, ou se não lá a coordenação do templo. Como que eu faço a minha inscrição? Na quinta-feira nós teremos o culto de mulheres, teremos aqui um momento também para fazer as inscrições. Amém? Espero por vocês, em nome de Jesus. Outro aviso, quando se encerra o culto, nós temos aqui o Posso Orar por Você?
Então são pessoas que estão aqui à frente, de repente você tem um pedido, algo específico para ser orado, pode se achegar. E queridos, nós temos um hall de entrada maravilhoso. Depois do culto você é convidado a estar ali em comunhão com os irmãos, trocando as experiências com o Senhor. E aqui na nave já vai acontecendo, o pessoal da coordenação deixando tudo direitinho, para que a semana venha fluir aqui também. Amém? Então todos estão convidados a esse momento de comunhão. E por último, não menos importante, nós temos o casamento coletivo. É uma celebração, é um casamento coletivo. Deixa eu te explicar o que é isso, que as pessoas não têm o entendimento do que significa. Eu descobri isso essa semana. O que é esse casamento? As pessoas acham que assim, vem aqui e o pastor só abençoa as alianças. Não é assim não, é uma cerimônia muito bem organizada. Viu? Tem coffee break? Não, é isso, né? Coquetel. Ionara, por gentileza, vem explicar exatamente como que nós fazemos aqui para o pessoal entender. Isso, de surpresa, quem sabe faz ao vivo. Chegou a dar 3 tipos de arrepio nela agora, o coração disparou. Não, pode subir aqui por gentileza. Isso, corre atrás dela, Mateus. Porque eu percebi, Nara, eu percebi que as pessoas não têm o entendimento do que é esse casamento. O que é que de fato nós fazemos? Oi, tá aqui. Paz. Como dizer, irmã, é para servir no susto, então. Então, é um casamento religioso, né? Que é abençoado as alianças, mas é um casamento normal, como quando se faz um casamento individual. É verdade que o pastor abençoa cada um individualmente. Esse é muito pastor lindo. deve ser uma bênção, né? Nosso pastor e nossa pastora são bênçãos. Mas é um casamento, gente, é muito lindo, né? No próximo a gente vai trazer um vídeo. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo para mostrar para a igreja como funciona. Tem lugar para tirar foto? Tem. A igreja é toda decorada, é toda preparada, né? São mesas como convidados, né? Cada casal, nós fazemos no máximo 10 casais. Por quê? A gente não tem como acomodar todos os casais, né? Por quê? Então, por causa Porque do cada espaço. casal... Eles têm direito a 18 convidados. Olha que bênção. 20 pessoas com um casal. Então, da em média 240 pessoas, a gente, com a equipe, envolve mais umas 40 pessoas, dá umas 280 pessoas envolvidas ao todo. É um evento bem grande. Amém? Só para vocês terem noção, porque as pessoas não tinham noção do que era. Então, é algo muito forte. E é um momento que você pode convidar alguém, que aqui a palavra que nós pregamos também tem aí um cunho evangelístico de poder alcançar as pessoas para Jesus. Amém? Então não é assim, é um casamento lá. Não, é algo muito bem organizado e preparado. Aqueles que não são casados no civil, no cartório, é feito também todo o trâmite, né, para cartório, porque é para fechar brecha mesmo, né? Então assim, é feito todo o trâmite de cartório e também o religioso, né, no civil e religioso. Tá vendo? Tá certo? Muito obrigada. Facilidade. Vamos aplaudir a Nara. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um culto. Se coloque em pé, por favor. Temos motivos de sobra para nos alegrar. A Argentina também perdeu. Mais importante que o Brasil ganhar, a Argentina perder. Desculpe os argentinos que estão aí, mas a gente não perdoa essa chance. A gente não fala de política e futebol aqui. Ninguém falou, nós só falamos de que perdeu. Alguém falou de gol? Ninguém falou nada. Brincadeiras à parte, que alegria podermos estar diante do Senhor, diante de um banquete como esse, amém? Você é grato a Deus por isso, amém? Glória a Deus, que o Senhor nosso Deus e nosso Pai te abençoe poderosamente, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, e o Senhor te dê paz, que o Espírito Santo esteja inspirando você a ter um coração de servo, e que a pergunta, você sempre faça essa pergunta no seu coração: o que Jesus faria? E Ele te impulsione a ser cada vez mais parecido com Jesus. Que espírito, alma e corpo
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Se você puder, me ajuda aí, olha do seu irmão e diga: vá, até que todos ouçam. Deus te abençoe.